Olá, esse é o seu ponto de partida de sexta-feira, comigo e as minhas estão agora de volta, e com o Pedro Doria. Que também estava ausente na semana passada. Pois é, cara. Eu tava de cama, cara. Melhorou? Melhorei. Tá se sentindo melhor? Porque hoje a gente vai precisar de você bem. Ai, Certo? Uhum. Já vai se esticando aí e tal. é. Inclusive, a semana passada não tivemos, mas na outra a gente teve a presença ilustre de Luísa Silvestrini. Sim. Não é todo dia que a gente tem a apresentadora do Central Meio aqui no meu lugar. Que honra! Fiquei, assim, muito lisonjeada. E devo dizer que, inclusive, eu vi um dos melhores comentários feitos. Lá vem. Que foi o seguinte: pode sair Pedro Doria, né? E deixa Luísa e Yasmin debatendo. Olha, ia melhorar muito. Pois é, eu acho que a gente pode seguir com isso. E pra quem teve... Já semana que vem? Já pode estrear. Fica à vontade, assim. Tá, muito Tá? obrigado, muito obrigado. Mas assim, eu queria dizer que, inclusive, pra quem tentou levantar a bola de rivalidade feminina, que viu uma galera meio ácida nos comentários, não vai funcionar por aqui. Eu e Luísa temos uma relação ótima. E pra quem sentiu minha falta, um beijo. Pra quem não sentiu, 2 beijos, tá bom? Porque aqui a gente é democrático. Então a gente gosta do contraditório, tá certo? Isso aí. Perfeito. Pedro, eu vou ter uma tarefa muito difícil hoje. Porque você decidiu... A gente tá falando todo mundo a mesma coisa, que não é sobre o que aconteceu semana passada com ponto de partida. Na verdade, o assunto é Eduardo Bolsonaro, o Pix, que é o nosso cachorro caramelo, digamos assim. A gente tem ao mesmo tempo aí essa situação toda de terceira via, possivelmente, esse resgate a partir desse novo posicionamento do Eduardo Leite. Assunto pra caramba, mas a gente, no final das contas, está girando em torno também da atuação do Eduardo Bolsonaro e desse rebote, digamos assim, do Trump com relação ao tarifaço. Coisa pra caramba. Vamos lá. E um só ponto de partida. Vambora. Para começar, eu vou trazer a pergunta do @CerberusBestCovers, que tá enganado para começar, porque ele falou o seguinte: eu prevejo um ponto de partida de sexta pela primeira vez em muito tempo, não tão cruel com o Pedro. Difícil esquerda e direita não entrarem num consenso aqui. Ótimo vídeo, abraços camaradas, de um comuna que insiste em assistir o meio para discordar saudavelmente e não ficar preso numa bolha. Agora... ou o Brasil acaba com o bolsonarismo ou o bolsonarismo acaba com o Brasil. Já é a pergunta, já é a afirmação, na verdade, do Paulo César Lopes, né? Já trazendo um contraponto aí. Pedro, é isso mesmo o cenário? Assim, a direita precisa se descolar do bolsonarismo se quiser seguir em frente? Qual que é o... exatamente? Porque assim, os comentários estão... ao mesmo tempo que dizem que você está se posicionando pela primeira vez aí, nossa, o Pedro enxergou que o Tarcísio não é isso tudo, enfim, mas a gente tem do outro lado uma visão um pouco deturpada assim, do que é a influência do bolsonarismo em cima da direita. Então tem muitas visões e não, o ponto de partida não vai ser tão simples hoje, conforme pensava o Cerberus Bascovers. Eu acho que abriu uma janela, que é uma oportunidade para que políticos de direita possam denunciar o Bolsonaro e romper com o Bolsonaro. E eu acho que faria extremamente bem ao Brasil se a direita brasileira virasse as costas para o Bolsonaro. Para uma quantidade muito grande de pessoas, elas fingem que isso é simples. O problema é que não é simples, porque político vive de ser eleito. Político não tem nenhuma utilidade se não tem um mandato e não tem algum tipo de poder. O objetivo é se eleger, porque quanto mais alto o cargo para o qual você é eleito, maior a sua capacidade de influenciar sobre políticas públicas, sobre debate público, etc. E quando você tem, pela primeira vez na história da Nova República, um líder político de direita, como é o caso do Bolsonaro, que tem voto de fato, virar as costas para esse cara é complicado. Por quê? Porque entre 2018 entre a eleição de 2018 e a eleição de 2022, todos os políticos de direita que se sentiram à vontade para denunciar o Bolsonaro, para romper com o Bolsonaro, etc., ficaram sem mandato. Todos perderam as eleições. Todo mundo se ferrou. Então,
o que a gente vê são políticos de direita muito cautelosos. Agora, tem um outro lado também, Yasmin, que é um pedaço sobre o qual a gente fala muito pouco, eu acho que a gente vai falar um bocado nesse ponto de partida, que é o seguinte. Por outro lado, a militância da esquerda nas redes sociais tem uma postura que é toda direita Bolsonaro, toda direita bolsonarista. E mesmo quando um político se afasta do Bolsonaro e faz uma denúncia pública, como por exemplo o Eduardo Leite nessa última semana, as pessoas, mas ele estava lá em 2018 no palanque do Bolsonaro. Na verdade não estava. Ele até procurou o apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro apoiava outro candidato e o Leite ainda assim ganhou. E o ponto essencial é o seguinte, é aquela coisa, tem uma hora que você tem que abrir um espaço para que a direita possa romper com o Bolsonaro. Não adianta ficar assim, mas naquele dia, naquele outro dia, teve uma vez, teve uma frase, teve isso, teve aquilo. Gente, o Brasil realmente precisa que Jair Bolsonaro acabe como liderança política. A gente precisa conseguir criar um espaço para que essa ruptura aconteça. Vai fazer bem para o país. Não é bom eleitoralmente para a esquerda, porque a esquerda precisa de um bicho-papão. E um bando de político de direita, um bando de político de direita está com muito medo dessa ruptura. Mas a janela existe. Bom, vou seguir aqui com um comentário do Osmar Fabiano Filho, 8604, que diz o seguinte... E você, Pedro Doria, um mês atrás disse que o Tarcísio era moderado e que não era tão próximo do bolsonarismo. Tentou enganar todos nós ou a si mesmo? Como sempre, análises vazias e desconexas da realidade. O caso da sua análise sobre o Tarcísio é só o retrato disso. Outro ponto é que você, como liberal, percebe por meio das tarifas de Trump que liberalismo e livre mercado só existem no mundo da fantasia. Talvez isso explique o fato das suas análises serem tão fora da realidade. Duro comentário do Osmar? Não, ingênuo. Essencialmente ingênuo e meio bobinho, assim. Primeiro porque parte desse princípio de que políticos são uma coisa. Raros políticos são uma coisa. Jair Bolsonaro é um político que é. O Bolsonaro é aquele cara que é aquele político que é absolutamente coerente, faz o mesmo discurso há 30 anos como político, há 35 anos como político. Mas a maior parte dos políticos, cara, eles vão vestindo e se adaptando aos momentos. Então, o Tarcísio é moderado ou o Tarcísio não é moderado? O Tarcísio é um oportunista. Você pega Luiz Inácio Lula da Silva. Tem momentos que o Lula é o Lulinha pós-amor. Tem momentos que o Lula é um populista falando que a direita é horrorosa, que o neoliberalismo é isso, é aquilo, tudo mais. O Lula vai se adequando, e tudo aquilo é o Lula, porque o momento político exige dos políticos que eles se adaptem, se encaixem, se avaliem e calibrem a maneira como eles falam com a sociedade. Então, o Tarcísio é um oportunista. O Tarcísio ele ascendeu a primeira vez no governo Dilma Rousseff, foi a primeira vez que ele teve um cargo importante. Ele trabalhou no governo Michel Temer, ele trabalhou no governo Jair Bolsonaro. E a maneira como ele se conduz como governador de São Paulo é muito similar a quase todos os governadores que São Paulo teve desde a democratização. Ele não é um governador, se você olha para a maneira como ele governa, que é particularmente diferente. A principal crítica que as pessoas fazem ao governo Tarcísio de São Paulo é a questão da polícia, no qual as pessoas têm toda a razão. E, no entanto, de novo, a gente já teve essa conversa aqui diversas vezes. Sim. Não é uma conduta na frente da polícia muito diferente de boa parte dos governadores do Brasil, nesse mandato, nos mandatos anteriores. Então, a questão aqui do Tarcísio é o seguinte: o Tarcísio é um oportunista. O Tarcísio tem na frente dele duas estradas que ele pode seguir. Quais são essas estradas? Ele pode deixar o governo de São Paulo no ano que vem, lá por abril, e ser candidato à presidência da República, ou ele pode ir para uma confortável reeleição como governador de São Paulo. Confortável porque ele vai ganhar fácil.
E aí, como é que ele se comporta? A questão não é se ele é moderado ou se não é moderado. A questão é quais são as alianças que ele vai fazer e quais são os acordos que ele vai fazer e quais são os discursos que ele vai fazer. Ele precisa ter aqueles 10 a 12% de votos bolsonaristas, que é a turma bem bolsonarista mesmo, fascistoide, etc., no primeiro turno. Qualquer candidato de direita precisa desses votos. Porque sem esses votos você não chega no segundo turno. Agora, no segundo turno, você precisa ser o menos bolsonarista possível. Qualquer candidato de direita vai precisar parecer moderado no segundo turno. Por quê? Porque você quer atrair o voto de quem tem ojeriza ao Bolsonaro e preferia não Lula. Na última eleição, em 2022, essas pessoas que estão absolutamente desconfortáveis com Lula, essas pessoas votaram no Lula. Elas querem muito votar em outra pessoa. Se esse cara parecer demais bolsonarista, isso vira um problema e talvez as pessoas ou fiquem em casa ou votem no Lula. Então, o problema é como que o Tarcísio faz essa dança. Qual é a coisa que tem me irritado? Tem uma coisa que me irrita e tem uma coisa que me preocupa. E são duas coisas distintas. Quando o Tarcísio começa a fazer esses tweets, Bolsonaro é um homem corajoso, isso é uma puxada de saco tão medíocre, entendeu? Que me irrita. Primeiro porque o Tarcísio sabe que isso é mentira. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que não é verdade. Ele sabe que Jair Bolsonaro é um dos políticos mais covardes que existem em atuação no Brasil hoje. O que eu estou falando com covarde? Começa a pintar uma crise, aliado, Jair Bolsonaro deixa para trás. Gente que largou a vida para trabalhar para o Bolsonaro, ele larga para trás. Ele abandona. É um completo covarde que só pensa em si e nos filhos. Ninguém mais mexe com as preocupações do Bolsonaro que não ele pessoalmente e os filhos. Todo o resto é um covarde. Foge da raia, não se mete numa luta, entendeu? Está apavorado com a indignidade com a qual ele se conduz perante a possibilidade de prisão. Um troço... o Bolsonaro me dá nojo. E aí, quando o Tarcísio começa a se rastejar no chão pelo Bolsonaro, esse troço me irrita, Yasmin. Do tipo... Sim. Entendeu? Mostra espinha, cacete. Mostra coragem, entendeu? Fala as coisas como são. As pessoas não são burras. Agora... O que te preocupa? O que me preocupa é o fato de que os Bolsonaros estão cobrando do Tarcísio. O Flávio Bolsonaro deu essa entrevista, mas não é só ele. Existe essa cobrança de que o Tarcísio assuma o compromisso de anistiar Bolsonaro e os generais. Agora a gente tem, nesse momento, um general que confessou planejar a tentativa de assassinato do presidente da República eleito. Esse cara confessou. Entendeu? Imprimiu, jogou fora? Então, essa gente é a escória do Exército Brasileiro. Essa é a gente que estava do lado do Bolsonaro, dentro do Exército, na tentativa de golpe de Estado. E aí o pessoal do Bolsonaro começa a cobrar do Tarcísio que ele se comprometa a anistiar, e quando o Supremo disser que a anistia é inconstitucional, porque vai ser... Aí eles querem que o novo presidente, no caso o Tarcísio, entre em confronto com o Supremo, criando uma crise institucional. A gente precisa de tranquilidade no Brasil. Então, eu acho que o Tarcísio, como candidato, se contamina se ele topa um compromisso público de criar uma crise institucional. A gente precisa de paz, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa voltar a poder conversar. Então... esse discurso, só percebeu agora que o Tarcísio... Mas, gente, eu entendo quem é o Tarcísio perfeitamente bem. Ele é um político oportunista que tem uma oportunidade de chegar à presidência da República. Por quê? Porque ele está sendo bem percebido nas pesquisas, porque ele tem um caminho e tudo mais. A questão é, como é que ele vai se conduzir no caminho de ser o candidato em oposição a Luiz Inácio Lula da Silva na eleição do ano que vem? É alguém que vai ter o compromisso de assumir uma ruptura institucional, um confronto institucional com o Supremo? É alguém que vai ficar criando uma crise constitucional, tentando atiçar o Congresso Nacional da Presidência da República a fazer o impeachment de presidente do Supremo? Ou alguém que vai trazer paz para o país? Então, a questão é quais são os compromissos que o Tarcísio vai escolher assumir ou não? Essa é a questão. Essa coisa de, olha...
eu sei que a esquerda quer dizer que o Tarcísio é Bolsonaro. Tudo bem, tá bom. O problema é que, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem, não importa o que a esquerda acha do Tarcísio. O que importa é o que os eleitores que não são de esquerda, que vão escolher entre Lula e Tarcísio, é o que eles pensam. É isso que realmente tem impacto na eleição. Sim. E na vitória, o fracasso do Tarcísio. Na vitória, o fracasso do Tarcísio. Mas olha, quando você traz esse histórico do Tarcísio em governos democráticos e esse flerte dele com o bolsonarismo, e a gente não sabe o que pode acontecer, você mesmo fala isso no ponto de partida até 2026, é uma incógnita. Mas tem um comentário aqui do Cristiano Bastos que ele diz o seguinte: poxa, eu não sou de esquerda, mas você dizer que o Tarcísio não fica de joelhos para Bolsonaro, você forçou, hein? E aí eu fico pensando, Pedro, o simples flerte... Eu disse o contrário. Eu disse o contrário. Tarcísio está de joelhos para Bolsonaro. Ou seja... A minha frase é o seguinte: a gente precisa de políticos que não fiquem de joelho para Jair Bolsonaro como faz o Tarcísio de Freitas. Entendeu? Eu disse o contrário. Eu disse, é óbvio que o Tarcísio está de joelhos para Bolsonaro. Perfeito. É que a questão do simples flerte com o bolsonarismo, você avalia que é complicado para um presidenciável seguir? Eu acho que eu gostaria de ver, eu realmente acho que existe uma oportunidade que eu só vi o Eduardo Leite abraçando de cara, romper com o bolsonarismo. A hora é essa, vamos aproveitar, esse cara está atacando lá dos Estados Unidos, do Brasil, entendeu? Esses caras não são nacionalistas, não são patriotas. Inclusive, tem até um comentário aqui que pede para você, do @Infochente, para você procurar as definições de patriotismo e nacionalismo do Gustavo Corsão, que é um intelectual esquecido do século XX. E que ele diz que esclarece, né, toda essa questão, porque os bolsonaristas são nacionalistas disfarçados de patriotas. Então, em tese, não seria exatamente a mesma coisa, ou estou sendo... tá havendo um certo preciosismo aqui na definição, não sei. Cara, os bolsonaristas não são nem nacionalistas nem patriotas. Os Bolsonaro, a família Bolsonaro, pensa em si, no seu enriquecimento pessoal, no seu acúmulo de poder. Eles só pensam neles, eles não pensam em mais nada. E bom, a gente tem falado também, você tem abordado nos últimos pontos de partida de quem é exatamente a culpa da questão do tarifaço, quem está empurrando o tarifaço como um movimento político e não econômico. E ia falar Eduardo Leite, mas é outro Eduardo Bolsonaro, realmente, no início, sendo muito claro e objetivo, não, uma vitória nossa, enfim, dele, da família Bolsonaro, do PL, enfim, da direita brasileira, e agora tirando o corpo fora. E o claro, as pesquisas estão ruins, né? Pois é. Então, o @EdSec falou o seguinte: Pedro, a culpabilidade do Bolsonaro é clara. Aí ele tá falando do Jair, né, ex-presidente. Como você menciona, mas tem muita gente mais à direita que compra esse discurso dos ditadores de toga, que, em tese aí pela família Bolsonaro, devem ser culpados, devem receber todas as críticas aí do governo Trump, enfim. Porque às vezes parece mesmo que o STF está exagerando, ultrapassando os seus deveres constitucionais. Você chegou a tocar, assim, tangenciar esse assunto num dos seus últimos vídeos, e o EdSec queria que você discursasse um pouco a respeito disso. Que é claro que a gente pode discursar, assim, e dizer a gente é contra a justiça, não gosta de uma decisão ou outra, mas... Você tem duas maneiras de encarar o processo de justiça. Uma é a garantista, a outra é a punitivista. E qual é a diferença? A diferença é o seguinte: a justiça parte do princípio de que todo réu é inocente até que se prove culpado. Né? Aqui no Brasil é assim? Não, é isso. Em democracias é assim. Esse é o conceito de justiça numa democracia. Agora, o juiz olha para esse réu com um olhar de que ele é culpado, nós temos que simplesmente passar por esse processo aqui e condenar, ou ele olha com esse réu com uma legítima preocupação de garantir que ele vai ser tratado realmente como cidadão com plenos direitos até o fim do processo.
O garantista, o juiz garantista, o que ele faz? Como é que ele conduz um processo? Ele hesita muito em restringir qualquer tipo de direito. Porque todos somos cidadãos com plenos direitos. O juiz punitivista, ele faz o contrário. Ele piscou, ele já está começando a tirar direitos do réu. Ele não necessariamente bota o réu na cadeia, mas ele piscou, ele já começa a tirar direitos. A nossa justiça no Brasil, o pessoal costumava falar que ela era garantista para o andar de cima e punitivista para o andar de baixo. Se você tem dinheiro ou poder, a justiça vai ser garantista com você. Se você é um pé rapado, você já vai para a cadeia muito antes de ser condenado. E acontece mesmo assim, tá? Agora, desde o julgamento do Mensalão, ali 2011, 2012, isso mudou. A justiça começou a ser punitivista também com o andar de cima, também com quem tem poder. A questão é a seguinte, Yasmin, eu acho que... Qual o problema aqui? Alexandre de Moraes é um juiz super rigoroso, super draconiano, super punitivista. Mas o STF tem sido punitivista desde o julgamento do Mensalão. Eles aplicaram a legislação com um super rigor no Mensalão. Quando você olha para a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro botou uma penca de pessoas na cadeia sem nenhum tipo de condenação, para que elas, pessoas com poder, pessoas com dinheiro, tudo mais, para que elas... Não, antes de condenação. Ah, perfeito. Botou em prisões provisórias para que elas, desesperadas com a prisão, fizessem acordos de delação premiada. Isso é ultra punitivista. É ultra punitivista. Isso tipo, você está prendendo o cara para convencer o cara a confessar. Entendeu? Não é normal. Entende? Não é garantista, não é civilizado, não é liberal. Liberal no sentido a garantia dos direitos individuais de cada um. Uhum. Agora, não está sendo diferente nesse julgamento. A justiça está agindo como foi na Mensalão, como foi na Lava Jato, ela está agindo com o andar de cima de forma extremamente punitivista, de forma extremamente rigorosa, extremamente draconiana. Então você pode se virar e falar com toda tranquilidade, olha, tem um bocado de gente com muito direito sendo restrito antes de uma condenação. É verdade. Foi assim na Lava Jato, foi assim no Mensalão, tá? Não é diferente. Agora, qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O sujeito lá no Twitter, de esquerda, quando olhava para o Mensalão e para a Lava Jato, falava: a justiça tem que ser garantista, vocês estão cerceando os direitos de pessoas inocentes, isso é um absurdo. E o sujeito de direita lá no Twitter, o que ele falava na Lava Jato e no Mensalão, não, é só justiça acontecendo, esses caras são corruptos, esses caras são bandidos, esses caras são isso, são... Reverteu o papel. Então, a turma de esquerda, super garantistas, porque se eu sou de esquerda, eu sou garantista, agora não, é só justiça. Tudo bandido, tudo potencial assassino, tudo golpista, tudo fascista. Dane-se. E a turma de direita, não pode, isso, aquilo. Eu acho que é um problema a gente ter uma justiça punitivista. Agora, sugerir que a turma da direita que tentou um golpe de Estado e não conseguiu, que essa turma está sendo tratada de uma forma diferente da que a turma da esquerda foi tratada antes, não está. A história não mostra isso. Cara, nós temos um problema de uma justiça punitivista no Brasil. Eu sou garantista. Isso tudo posto, eles simplesmente estão tratando com os mesmos métodos, da mesma forma. De certa forma, o Bolsonaro está sendo tratado até com uma certa benevolência. Quando você compara como muitas pessoas foram tratadas na Lava Jato. Pedro, ainda falando sobre STF, o Hernani Vargas falou o seguinte: boa análise, a gente já sabe que vem um mais depois, né? Porém, este nó tem fiapo que passa dentro do STF, que até agora não vai se mexer. Como desfazer o nó tarifário, agora já puxando para o assunto do Trump, sem mexer no STF? Eu não sei. Com a decisão de hoje sobre o IOF, né, já falando do vídeo anterior, ficou claro que o Congresso só pode tomar a decisão que agrade a coligação governista. Independência entre poderes, para quê?
É possível resolver a questão do tarifaço do Trump sem mexer no STF, essa chantagem trumpista? Agora a gente tem um assunto das terras raras. Eu sequer entendo como... os Estados Unidos são um país soberano. Se eles querem impor tarifas a gente, o governo pode recorrer ao OMC, não vai resolver o problema. Os Estados Unidos têm um presidente descompensado, alucinado, louco, que está criando uma zona econômica no mundo todo. Não tem que mexer no STF. Ponto. Não pode um país estrangeiro se virar e falar ou você julga desse jeito ou vou te punir. Não. Não tem nem que sequer cogitar. Essa questão é absurda. Agora, o que o Brasil tem que fazer? Isso é um processo demorado. Hoje as exportações para os Estados Unidos representam 12%, 11% das exportações brasileiras e 2% do PIB. Não é irrelevante, não é um absurdo. Parte dessas exportações a gente consegue distribuir para outros países com rapidez, petróleo, por exemplo. Outra parte, como suco de laranja e aço, é muito difícil. Cara, a gente precisa abrir novos mercados, isso vai demorar 2, 3 anos, a gente precisa se tornar mais independente dos Estados Unidos, e isso é um movimento que a União Europeia está fazendo, isso é um movimento que muitos países africanos estão fazendo, muitos países asiáticos. A gente possivelmente vai ampliar nossos acordos comerciais com a China, eu acho uma pena, mas é o que tem que fazer. Tudo indica que o acordo Mercosul-União Europeia vai sair, isso é um golaço, vai ser excelente para o Brasil. E é isso. E aí, quando os Estados Unidos tiverem um novo presidente, todo mundo vai ser menos dependente dos Estados Unidos. Talvez o euro se torne uma moeda mais importante. Talvez o problema dos americanos que elegeram Donald Trump. A médio prazo, eu acho que a gente não tem nenhum problema. A curto prazo, a gente provavelmente vai ter deflação aqui no Brasil por causa dessas tarifas. E em algumas indústrias a gente vai ver aumento de desemprego, o que é um problema, mas você tenta compensar em outros lugares. Agora, Pedro, o @João Maia, ele queria que você explicasse um pouco mais sobre o Trump reclamar do desmatamento na Amazônia. Ele falou, me conta aí, porque infelizmente eu sou ignorante no assunto, eu queria saber mais. Eu acho que você trouxe essa abordagem em um dos seus vídeos. Não, eu não mencionei isso em nenhum dos meus vídeos, não, mas o Trump é um hipócrita, né? Porque... tangenciando, acho que a questão do agronegócio, enfim, dele reclamar. A gente tem um problema de desmatamento na Amazônia que tem muito a ver com o sucateamento do IBAMA dentro do governo de Jair Bolsonaro. Sim, na gestão Bolsonaro. Exatamente. Tanto o ICMBio quanto o IBAMA foram muito sucateados. E o Bolsonaro impediu, literalmente, agentes do IBAMA de agirem em casos de desmatamento. Então, o principal responsável pelo problema de desmatamento que nós temos hoje é Jair Messias Bolsonaro. Agora, Pedro, eu vou trazer aqui uma outra visão aqui, já puxando para a questão do Eduardo Leite, para não trocar os Eduardos, pelo amor de Deus, que é o seguinte, eu achei um ponto interessante de debate. O Ed Oliveira, ele pergunta o seguinte, Pedro, será que o Eduardo Leite, um homossexual assumido, não vai encontrar muita resistência entre eleitores mais conservadores e religiosos? Isso por si só não poderia inviabilizar as suas ambições? E o @Elias Oliveira Nilo completa. A contradição é gritante. Segundo o nobre comentarista, o Brasil é conservador, mas tem esperança que um país conservador vai dar voz ao governador homossexual do Rio Grande do Sul. Não faz sentido algum. Os neopentecostais, que são 30% da população, apoiariam um gay? Com esses líderes religiosos, jamais. Você acha que isso é uma questão? A ser enfrentada pelo Eduardo Leite aí? Não é uma questão. Tem uma pesquisa que vai sair no segundo semestre, um livro, que é uma pesquisa que é a mais profunda pesquisa de valores já feita aqui no Brasil, com uma quantidade abissal de pessoas, com um questionário muito detalhado sobre todas as questões relacionadas a valores que você pode
colher. Olha, spoiler. Eu vou dar um dado dessa pesquisa. Eu não posso, infelizmente, entrar em detalhes sobre a pesquisa, mas ela vai sair publicada no segundo semestre. O brasileiro não é contra. O brasileiro não é homofóbico no sentido de... Ele não é contra a existência de pessoas gays. Ele não vê problema em pessoas gays se casarem. Ele não vê problema em pessoas gays ocuparem cargos importantes, tudo mais. Sabe qual é o problema do brasileiro? Com homens gays que tenham trejeitos femininos. O brasileiro também tem problema com gestos de afeto em público. Beijos, abraços, andar de mãos dadas. O brasileiro não gosta disso. Agora, com um homem gay que, para usar uma aspa que está numa das frases da pesquisa, que se comporta como homem, Sim. Não existe problema. Sim. E não vamos esquecer o seguinte, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais conservadores do Brasil e elegeu o Leite 2 vezes. O Leite... Talvez já sirva de laboratório. Não, né? E o Leite publica foto no Instagram dele com o marido, não disfarça em absolutamente nada, a coisa é tranquila e tudo mais. Eu não acho que as pesquisas nos digam que existe um problema. E se do outro lado estiver um candidato de esquerda, eu te garanto que esse brasileiro conservador vota no segundo turno em Eduardo Leite, não em Luiz Inácio Lula da Silva ou Fernando Haddad e tudo mais. Não é no PT que o brasileiro conservador vai votar, é no Leite. Se você estivesse falando de uma transexual de esquerda no segundo turno, eu ia concordar que eu acho que o brasileiro conservador não tem a menor hipótese de votar numa pessoa assim. É uma pena, mas é o país que a gente tem. Agora, um candidato gay de direita que performa masculinidade, digamos assim. Que performa masculinidade, muito obrigado. Pelo que a gente vê das pesquisas, pelo que a gente sabe de comportamento, isso não seria um problema. Sim. Agora, aproveitando já o ensejo para falar sobre a terceira via, o comentário do Aquifolium diz o seguinte: vamos lembrar que a campanha de 2018 começou com uma polarização, só que o Bolsonaro não era um dos polos. A campanha de 2018 começou como todas as campanhas desse século, PT versus PSDB. Só que tinha uma terceira via fora dessa polarização, Bolsonaro. Essa terceira via já ganhou a eleição de 2018, como todos sabemos, e começou derrotando o outro polo, o PSDB, no primeiro turno. Mas antes de 2018, a Marina havia tentado por 2 vezes ser essa tal terceira via. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas em frente. Lembram? Terminou como terceira via em 2022, o Ciro. Recebeu menos votos que a eleição anterior. Aliás, 2022 teve um festival de tentativas de terceira via. De Luciano Huck a Sérgio Moro, foram vários balões de ensaio que não subiram. E agora está ainda pior, porque não tem nenhum nome competitivo para entrar agora convencendo o eleitorado a votar nele. E o @Guilherme Cabral completa. Ele fala assim: Pedro, com PT Lula e PL Bozo, não tem... Lembrando que Bolsonaro está inelegível, né? Mas enfim, não tem espaço para uma terceira opção nesse momento, infelizmente. O voto no antipetismo é muito mais importante. E os 2/3 de eleitores que não querem Lula e Bozo, como ele está escrevendo aqui, não são organizados politicamente. Você, eu e o Amoedo votamos no Lula para manter a nossa democracia. Mas eu te pergunto, por que não conseguimos ter um segundo turno entre Ciro e Amoedo, por exemplo? Por exemplo, qual a dificuldade de voltarmos a ser civilizados politicamente? Vamos lá. Não é muito utópica essa ideia de uma terceira via agora? Cara, até o momento que não é. A questão é, de novo, qual cenário que eu tô vendo? Tem momentos em que o Brasil quer uma terceira via e tem momentos que o Brasil não quer uma terceira via. No momento, neste exato momento, final de julho de 2025, 60% a 70% da população nem sabe que vai ter eleição presidencial no ano que vem.
Isso está fora do radar. Então, dizer que esta é uma eleição que não tem espaço para a terceira via é muito cedo. Número 2. Números da Quest, Lula tem uma base de 19% dos eleitores que vê em Lula seu líder máximo. Jair Bolsonaro tem uma base de 11% de eleitores que vê em Bolsonaro seu líder máximo. Isso quer dizer que 70% dos eleitores realmente preferiam outros nomes. Isso já está dado. A gente tem 70% de eleitores que não gostariam de que o próximo presidente fosse Bolsonaro ou Lula. E que não representassem pessoas que são os ungidos por esses. Tá? Então, o espaço está aí. Em algum momento, em outubro, talvez setembro, talvez novembro, Bolsonaro vai ser preso e aí ele vai ser mais um preso. A previsão é essa. E quando ele for um preso, ele não vai dar entrevista, ele não vai falar com ninguém, ele vai estar calado, isolado, ele não vai fazer articulação política. Então essa liderança de Bolsonaro, a capacidade, aliás, isso já começa a acontecer essa semana, porque ele já não pode fazer aparentemente manifestações públicas. E a lista longa de com quem ele não pode falar. É isso. Então, essa coisa do Bolsonaro ficar circulando pelo país com a tornozeleira eletrônica, mobilizando esse papel de líder, ele já não pode mais cumprir. E esse papel vai ser ainda mais restrito a partir do momento que ele for preso, porque ele será preso. Então, a gente vai entrar no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, que é quando as candidaturas se organizam, sem o fantasma do Bolsonaro. Aí, Yasmin, você vê, eleição de 2002 e a eleição de 2006 e a eleição de 2010 foram eleições em que o PT estava fortíssimo e não tinha espaço para qualquer um que rompesse pela direita aquela eleição. Então ficou lá o PSDB. Na eleição de 2014, se o PT não tivesse mentido abertamente e feito uma das campanhas mais canalhas, feito a campanha mais canalha que o PT já fez em eleições, sobre a Marina Silva tinha ido para o segundo turno. Agora, ela não foi por um fio. O Aécio foi para o segundo turno e a Marina não, por um fio. E a Dilma só ganhou aquela eleição por um fio. O PT já estava ali em crise. A preferência pelo PT já estava em crise ali em 2014. E ali tinha uma terceira via. A Marina perfeitamente podia ter chegado ao segundo turno. Houve a campanha canalha, mentirosa, cheia de fake news, baseada em desinformação por parte do PT. Não tem nem o que desconfiar, né? Não tem nem o que... Tem petista que nega isso, né? Propaganda de televisão dizendo que a independência do Banco Central queria dizer o fim do Bolsa Família. A Marina ia acabar com o Bolsa Família. Eles distribuíram, não era Zap na época, era SMS, distribuíram SMS dizendo que a Marina ia acabar com o Bolsa Família. É uma campanha sórdida, padrão bolsonarista, aquela campanha de 2014. Então, tudo bem. 2018, o Ciro fez 12%, não fez nem cócegas para chegar no segundo turno. Ele foi o terceiro colocado muito longe. Foi uma disputa entre o Haddad e o Bolsonaro, e o Bolsonaro jantou o Haddad. Eu acho o Haddad um candidato muito superior a Ciro Gomes, tá? Muito superior. No entanto, se o Ciro tivesse naquele segundo turno, ele teria vencido do Bolsonaro. O Bolsonaro só é forte eleitoralmente quando ele enfrenta o PT. Porque grande parte do peso que o Bolsonaro tem está ligado a uma raiva que uma parcela da população tem em relação ao PT, que é antipetismo raiz mesmo. Tal. E agora tem um complemento aí, que é o seguinte: o Lula só venceu em 2022 porque do outro lado estava Jair Messias Bolsonaro. A chance que o Lula tem de vencer em 2026 é se ele pudesse virar e falar: olha, isso aqui são os golpistas de novo. Isso aqui é ameaça à democracia de novo. Isso aqui é o bolsonarismo de novo. Se você consegue botar no segundo turno um candidato não bolsonarista, que condena o bolsonarismo, esse candidato ou essa candidata janta essa eleição. Você tem
trocentas pesquisas sendo feitas por partidos políticos e tudo mais, todo mundo sabe disso. Por que o discurso que a esquerda faz oficialmente é sempre toda a direita Bolsonaro? É tudo bolsonarista. Porque eles precisam, faz parte da campanha política, isso é propaganda política. Entende? Você precisa convencer, se você quer ter chance de vencer a eleição, você precisa convencer de que o outro lado, o Lula, é o bolsonarismo. Agora, nada acontece se não tiver gente o suficiente de direita com a coragem de começar a virar as costas para o Jair Bolsonaro. Como fez Eduardo Leite E agora. só Eduardo Leite até agora teve a coragem, entendeu? Me permita, a hombridade de fazer isso. Porque é um gesto de coragem, porque não é um gesto óbvio. Entendeu? É um gesto que exige espinha, que é tudo que o Tarcísio não mostra. O Tarcísio é o contrário disso. O Tarcísio não é um cara com coragem. Bolsonaro é um covarde, é muito pior. Agora, você me permite fazer uma última pergunta, que é o Claro. seguinte. Por que você acha que o Haddad é um candidato superior ao Ciro? É porque ele tem mais chance ou porque você entende em termos de qualidade política? Não, ele não tem mais chance que o Ciro, não. Tanto que em 2018, o Haddad perdeu fácil para o Bolsonaro porque era um movimento antipetista. O Ciro teria ganho do Bolsonaro. Agora, o Ciro é um autoritário, é um cara que arma briga com todo mundo o tempo todo. O Ciro é um pavio curto, entende? A arte da política é diálogo, 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 diálogo. Lula é um cara que faz diálogo com todo mundo, que conversa com todo mundo. Você precisa de presidentes da República capazes e dispostos a sentar no outro lado da mesa com qualquer um e negociar. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Vamos chegar a algum tipo de acordo e tudo mais. O Ciro é incapaz de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que o Ciro tem uma concepção de economia absolutamente equivocada. Ele quer fechar a economia brasileira, ele quer aumentar imposto ele quer taxar, que nem o Trump. O Ciro pensa economia parecido com Donald Trump. Eu tenho horror desse tipo de gente. Por quê? Porque você olha, aí vamos voltar. O que aconteceu do Bill Clinton para cá com os Estados Unidos? A economia americana quintuplicou, foi multiplicada por 5. Por que a economia americana quintuplicou? Porque se abriu mais. Porque foi fazer mais negócio com mais gente. E ela quintuplicou aumentando, não diminuindo as economias dos outros países. O que aconteceu do Bill Clinton para cá foi que o mundo inteiro enriqueceu. Então essa cabeça que gente como o Ciro tem de soma zero, que acha que se um país ganha no comércio é porque o outro país está perdendo, essa cabeça é uma cabeça de fechar país e diminuir a economia, e de botar um freio na economia. Quando o que o Clinton fez nos Estados Unidos, o resultado do consenso de Washington são bilhões de pessoas saindo da miséria e da fome. É o mundo inteiro enriquecendo, é o PIB do mundo disparando, é o PIB chinês disparando, o PIB brasileiro cresceu, o Brasil virou uma das grandes economias do mundo, ainda se mantendo relativamente fechada. A gente se tornou um país em que temos mais pessoas de classe média, ou seja, mais pessoas preocupadas em pagar boleto do que pessoas preocupadas em se vão ter 2 pratos de comida todo dia. Então, cara, o Ciro representa um tipo de pensamento econômico que é um atraso. O Haddad não representa isso. Eu não acho que o Haddad tenha a melhor visão da economia, eu acho que ele ainda assim acredita em investimento do Estado, em empresário rico, tudo mais, mas pelo menos ele tem... Pelo menos ele é um cara muito mais moderado do ponto de vista da economia do que o Ciro. O Ciro é um radical desenvolvimentista, Perfeito. Pedro, eu tinha muito mais perguntas, mas eu vou ter que... Tá bom. Ai. Senão a Beca briga, né? Pois é, a Beca vai brigar com a gente, Tá não bom. tem jeito. Tá bom. Ela é brava. Eu sei. Pois é, então. Eu acho que eu vou ter que ser obrigada a encerrar. Apesar de ter muito mais perguntas. Olha, vocês se superaram, assim, na quantidade e as piadas, que não deu tempo de trazer. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa nesses 2 pontos de partida da semana. Eu senti os comentários muito mais críticos do que positivos. Os comentários abertos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Os comentários privados que eu recebi foram o contrário.
por WhatsApp, por direct de rede social, Sim. pelo Twitter, pelo Instagram e tudo mais. Os comentários privados, eu nunca recebi tanto comentário privado. Quer dizer, nitidamente existe uma turma que anseia por uma terceira via e tem medo de falar isso publicamente porque acha que vão bater com isso, vão reclamar, tudo mais, tal. Então é uma coisa muito curiosa que é o comentário público, o comentário privado. Eu nunca vi um contraste tão grande. Achei interessante isso. Olha só, vamos ver semana que vem se essa mágica acontece de novo. Ainda não vai ter dado o prazo aí enfim, da aplicação aí das tarifas do Trump. Só em agosto. Vai ser, na verdade, na sexta-feira que vem, se não me engano. Então, não vai dar tempo da gente abordar no ponto de partida da semana que vem, mas vamos ver se essa mágica acontece de novo e aí você traz esses bastidores, combinado? Vamos lá. Obrigada, Pedro, pelo seu tempo e obrigada a você por ter chegado até aqui. Até a próxima. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.